Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o projeto será uma torta com um rolo e também um bule. E para iniciar essa pintura, vou usar aqui as cores azul ardósia, azul marinho e o branco. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo. Vou usar a cor azul ardósia. Faço aqui esse preenchimento. Bem certinho. Agora venho com a cor azul marinho. Com bastante moderação, justamente para que o azul marinho não venha cobrir completamente o azul ardósia. Vou usar aqui um pouquinho de branco, tirei o excesso aqui em um paninho. Fiz aqui uma pequena marcação. Aqui do outro lado também. E venho agora com o branco. Fiz aqui essa marcação. Vou preencher completamente essa partezinha de baixo com azul ardósia. Agora com a cor azul marinho. Puxei aqui um pouquinho, olha. Lavo aqui o pincel, tiro um pouquinho do excesso e venho com o branco. Vou voltar só mais um pouquinho aqui, ó. Lavo o pincel. Vou usar aqui o azul marinho para ficar mais destacado essa parte também. Faço aqui esse preenchimento. Vou trocar aqui de pincel, que aquele ele está bom para fazer áreas mais abertas, né? Para fazer áreas assim menores não, porque ele tende a espalhar muito a tinta. Então, vou pegar esse aqui que está mais lixadinho, que ele vai se adaptar melhor aqui para fazer esses traços mais certinhos.
Vou ajustando aqui, olha, para ficar bem certinho. Um pouquinho de branco. Desta forma. Agora, para esta parte, eu vou usar aqui o azul marinho, vou fazer o preenchimento completamente. Vou usar um pouquinho de branco agora, tirei aqui o excesso, passo só um pouquinho aqui na partezinha de cima, olha. E também aqui na partezinha de baixo. Com esse branco. Um pouquinho de branquinho aqui. Aqui também, olha. Fazendo um leve contorno. E já venho com o pincel para deixar mais suave, para não ficar tão marcado. Bem suave, um pouquinho desse azul marinho. Aqui do outro lado para dar um pouquinho mais de profundidade. Venho aqui com o azul ardósia e vou preencher essa parte completamente. Feito esse preenchimento, venho aqui com a cor azul marinho. Misturando aqui, olha, bem certinho. Passei aqui, faço já a correção. Vou deixar, olha, esse tonzinho meio azuladinho aqui. Não tão forte, assim como fizemos ali na partezinha de cima.
Um pouquinho aqui também. Agora eu venho com azul marinho, vou tirar um pouquinho desse excesso e vou puxar, olha, para fazer aqui o movimento que eu quero para esse bule. Então tirei aqui um pouquinho desse excesso aqui em um paninho mesmo, pode ser em um pratinho, um, olha, um paninho, o que da forma que vocês acharem mais fácil. E olha que facinho, uma quantidade bem razoável de tinta. Agora com branco. Também tirando aqui o excesso. Sem muito exagero também. Vai ficar assim. Venho aqui com esse azul ardósia. Faço esse preenchimento. Mas antes eu só vou fazer um leve contorno ali para valorizar mais ainda. Então venho aqui com um pouquinho desse azul marinho. Vou voltar aqui com tinta em apenas um lado do pincel com a cor azul marinho. Olha, apenas um lado do pincel. E já venho puxando aqui. E do outro lado, eu vou usar o azul ardósia. Tinta aqui em apenas um lado do pincel. Só para ficar mais certinho ali. Para essa parte, passou um pouquinho aqui, olha, dessa nossa misturinha. Eu vou deixar mais forte com esse azul marinho. Porém, não vou exagerar tanto, porque eu quero que o azul ardósia tenha um destaque. Então, venho agora com branco.
e venho aqui dessa forma. Para a alça, vou preencher aqui completamente com o azul marinho. Então é só realmente fazer o preenchimento. E venho aqui agora com um pouquinho de branco aqui, olha, na parte de cima. Vai ficar assim com um pouquinho mais de azul marinho aqui. E aqui na parte de cima, só para ajustar. Um pouquinho de branco também. Olha aqui um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho, bem detalhadinho. E vai ficar assim. Se você quiser, pode usar stencil, fazer algum detalhezinho também. Aqui também. Vou usar só um pouquinho de branco aqui. Justamente para combinar com a alça e essa parte daqui também. E ficou desta forma esse bule. Você pode substituir as cores também, que dá super certo. Agora vamos pintar aqui a parte da torta. Para esta parte, vou usar completamente aqui o cinza chumbo. Vou fazer primeiro essa parte de baixo e depois nós vamos fazer aqui a partezinha de cima, tá bom? Então faça aqui todo o preenchimento com cinza chumbo. Agora, para esse outro lado aqui, venho com o pincel de número 10 e usando o preto aqui, olha, preenchendo esse espacinho. Um pouquinho aqui nessa parte de cima. Só um pouquinho aqui, olha, com movimentos circulares. Pega um pouquinho de preto, tira um pouquinho do excesso aqui. Venho manchando aqui desta forma, olha. Olha, sim, passando dessa forma. Vou lavar o pincel.
Vou usar o branco, tirar o excesso. E venho fazendo essas marcações, olha, de acordo com o formatinho aqui. Aqui, ó, só a pontinha do pincel. Bem pouquinho. Venho reforçando um pouquinho mais. Um pouquinho mais aqui com o branco, mas eu venho tirando um pouquinho desse excesso. Deixando as marcaçõezinhas. Lavo aqui o pincel. Vou usar um pouquinho de preto, também tiro aqui o excesso. Daqui para baixo, olha, subindo assim. Essa parte vamos preencher com cinza chumbo. Agora com um pouquinho de preto também. Lavo aqui o pincel e venho, tiro um pouquinho do excesso e vou passar aqui, olha, do lado oposto. Como nós passamos com preto aqui na parte de cima, vou passar aqui com branco, olha, na partezinha de baixo. Desta forma, agora vamos pintar aqui a parte da torta. E vou usar as cores caramelo, cerâmica, camurça, areia, branco, vermelho vivo ou qualquer outro tom de vermelho que você goste e também o vinho.
Cuidado ao fazer aqui a pintura, olha, temos que se atentar às áreas onde tem a massa, tá vendo? Dessa torta, para não pintar a parte do recheio. Então, olha, você pode vir marcando assim antes com atenção. Ó, tá vendo aqui, olha? Já ia errar ali. Então, todas essas áreas aqui nós vamos preencher com essa cor areia. Vou substituir aqui por outro pincel. Que esse ele tem mais facilidade para espalhar a tinta, olha como ele é mais eficiente que o outro. Sendo do mesmo tamanho. Então venho aqui preenchendo. Agora com a cor camurça, venho aqui, olha, fazendo uma leve sombra. Para a massa que está embaixo. E olha como vai ficando. Um pouquinho aqui na pontinha do pincel. E venho puxando, olha. Vamos passando aqui. Para essa parte aqui, olha, na partezinha de baixo. Olha aqui rapidinho, vem aqui tranquilamente. Assim como ela está bem clarinha, eu vou usar um pouquinho de caramelo para dar uma douradinha. Então vem assim, ó. Não precisa ficar tão certinho aqui em cima, olha.
Um pouquinho aqui também, ó, para essas que estão embaixo. Aí fica a seu critério, se você quer com mais, com menos. E olha como vem assim de uma forma bem bagunçadinha também. Para essas que estão aqui, eu venho aqui na partezinha clarinha, olha. Sem exagerar muito, mas vamos procurar aqui, olha, puxar um pouquinho aqui, só para ficar certinho essa marcaçãozinha. E pode ver que eu venho com batidinhas, olha, às vezes, em algumas áreas. Lavei aqui o pincel que eu esbarrei ali nessa parte, olha. Então, venho corrigindo ali. Agora, venho aqui, olha, e vamos fazer aqui um pouquinho aqui para mostrar essa lateral, para não parecer que é uma massa mais fininha, né? Então a gente passa aqui, olha, só fazendo esse detalhezinho a mais aqui, ó, da massa. Aqui também, olha, para essas. Para esses modelos eu vou fazer só um pouquinho.
Para essas que estão embaixo também, olha, só um pouquinho. Com esse cerâmica, eu volto e vou deixando aqui, olha, as regiões que eu quero mais douradinhas ainda. Pode ser com batidinhas. Batidinhas pequenas, não tão grandes, olha. Aqui, ó, vou tirar um pouquinho do excesso aqui em um pratinho e vir só com algumas batidinhas, olha, bem sutis. Aqui também, olha, só um pouquinho aqui nessa parte superior. Como se tivesse dourado, mas só nessa partezinha, olha. Lavei aqui o pincel, vou usar o pincel aqui de número 0, ou melhor, de número 4. E venho aqui com esse com esse cerâmica. Olha aqui, só ajustando também para essas dobrinhas aqui, olha. Para essa lateral, na verdade. Dessa forma, olha. Só para destacar um pouquinho mais. Para não ficar assim bem sumidinho, olha. Agora com esse vermelho
vivo. Venho preenchendo, olha, esses pequenos vãos. Estou aqui com o pincel de número 4, mas poderia ser um menor ainda, né? Dependendo do tamanho do seu risco. A ideia não é dificultar tanto e vocês vão conseguir reproduzir tranquilamente, seguindo aqui todo esse passo a passo. Com esse vinho, pequenas batidinhas, olha. Tirando aqui um pouquinho desse excesso. Agora eu vou usar o pincel de número 0, né? Vou usar o pincel de número 0, bem fininho. Pode ser um fininho que vocês tenham e venho só detalhando um pouquinho assim, ó. Risquinhos, tracinhos, pontinhos. Só para destacar aqui esse recheio, essa geleia. Ó. Dessa forma. Vamos detalhando, olha. Cada partezinha. E vai ficar assim essa torta. Só vou ajustar aqui com um pouquinho desse cerâmica, até com o pincel de número 4. Para não perder aqui, olha. Ficar bem certinho, principalmente aqui, ó. Para não perder o formatinho. Olha, para ficar bem bonitinho aqui, ó. Agora sim. Para fazer o rolo, vou usar aqui a cor
areia e vou fazer todo o preenchimento dele com essa cor. Aqui também e essas duas partes também. Agora com camurça. Passo um pouquinho aqui na parte de baixo. Um pouquinho aqui na parte de cima. Para essa parte eu vou usar um pouquinho do siena natural. Aí aqui, ó, vou passar um pouquinho assim, ó. Vou usar aqui um pincel maior. Se você quiser, pode usar também o pincel Pituá. Estou aqui com o pincel de número 14. Já vou deixando aqui mais voltado para essa tonalidade. Lavei aqui o pincel, venho agora com o rústico. Tinta em apenas um lado do pincel. Venho puxando aqui.
E olha como já vai ganhando forma junto com o siena. Vou passar aqui toda essa parte de baixo, olha. Com a sujeirinha que está no pincel, tirando um pouquinho desse excesso, aqui também. Vou lavar aqui o pincel. E depois vamos voltar e dar o acabamento também assim que secar. Com um pouquinho desse rústico aqui do outro lado também. Contornando aqui, olha, só para ficar mais certinho essa parte. Fazer aqui uma leve sombra, olha. Puxando só um pouquinho.
E vai ficar assim. Agora que minha pintura ela já secou, vou usar aqui o azul hortênsia, pincel de número 14, mas poderia ser o de número 8 ou até mesmo, ou melhor, de número 10 ou até mesmo o pituá. E venho aqui, olha, fazendo o fundo. Passo aqui no paninho porque eu gosto de um fundo mais suave. Porém, se você gostar de um fundo mais forte, usa a tinta diretamente aqui, tá bom? Olha, fica bem suave, bem perceptível. Deixa eu até mostrar com outro pincel para vocês verem como dá certinho também. E o bom do pincel, por exemplo, de número 10, venho aqui, olha, e pego esses cantinhos, onde um pincel maior não alcança. Essas pequenas áreas. Lembrando que começa forte e vai ficando fraco à medida que vai expandindo. Aqui para essa lateral também. Para fazer aqui, ó, eu vou usar um pincel maior para ele expandir aqui um pouquinho mais. Até com mais facilidade, olha, vai ficar mais esfumaçadinho aqui. Vou repetir da mesma forma do outro lado. Agora, para complementar, venho com cinza lunar. E o que que acontece agora? Eu vou fazer uma leve sombra, que está lá ao fundo, olha. Ela está aqui, ó, começa forte, vai ficando fraca e se dissipa ali, ó. Aqui também, olha. E vai se dissipando, olha, começou forte aqui nessa base.
Agora um pequeno detalhe também é que se for necessário, por exemplo, aqui eu passei um pouco aqui. Então eu venho com outro pincel, com azul marinho, e vou ressaltar aqui, olha. Porque eu passei aqui um pouquinho. Então eu venho ajustando, se houver necessidade, senão não precisa, tá bom? Para esse lado, um pouquinho desse cinza. Aqui, olha, só para manchar aqui esse ladinho aqui. E para essa base, vou usar a cor marfim. Venho aqui, olha, e vamos fazendo igual nas aulas anteriores. Ao chegar aqui nesse cantinho, eu vou misturar, olha. Não vou expandir tanto. E assim eu vou fazendo, olha, em toda essa base. Ficou assim, venho com camurça. Projetando aqui, olha, a parte dessa sombra. Fiz essa base aqui mais clarinha. Com um pouquinho do rústico. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vai expandindo. Bem pouquinho aqui nessa lateral. Já vou deixando aqui, olha, mais suave.
Aqui eu vou passar bem rente mesmo, olha. Já aproveito para fazer a sombra daqui, olha. Vou puxar aqui só um pouquinho, vou até manchar o pincel aqui, ó. Pode ver, olha, como que fica suave, bem delicado, né? Essas manchinhas. Lavei aqui o pincel, vou usar mais um pouquinho de branco. Pincel de número 10. Sem muito exagero, porque como a tinta ela já secou, o branco ele tende a ter muito mais destaque aqui. Passo assim para dar movimento a essa peça. Tiro um pouquinho do excesso. Aqui em um pratinho, olha. Sem exagerar muito, para não tirar o efeito aqui da madeira. Vou realçar aqui um pouquinho do branco.
Aqui só um pouquinho. Opa, aqui em cima, olha. Vou passar aqui um pouquinho mais rente ali, ó, na partezinha de cima. Aqui, pessoal, nesse cantinho ficou um pouquinho falhadinho. Podem ver aqui, ó, tá vendo? Bem na juntinha. Então, vou usar aqui o pincel de número 4 e vou preencher, olha, esses pontinhos brancos ali. Aqui com cerâmica para que fique bem certinho. Olha, aqui também. Vamos fazer aqui uma análise rápido para ver se alguma área precisa dar algum retoque ou não. Caso não precise, aí é só assinar a pintura e já está finalizada. E ficou assim. Não esqueça de assinar a pintura de vocês. É muito importante para que sejam reconhecidos e reconhecidas pela sua arte, pelo seu trabalho. Fiz aqui uma leve sombra bem suave, mas poderia ressaltar mais, mas como eu quis uma base mais clarinha, já que usamos muitas cores aqui fortes, então, para ficar mais suave. O fundo eu sempre faço um fundo geralmente mais suave, realmente, olha. Projetando aqui essa sombra ao fundo. Realcei um pouquinho mais de branco também, aonde eu achei que tivesse necessidade, já que o branco ele vai ficar mais suave depois que a tinta seca. Então, às vezes é necessário dar o retoque nele. E olha como que ficou a pintura. Um acabamento bem simples. Vocês podem usar o stencil para o fundo e expandir aqui ainda mais. Com certeza vocês vão gostar de pintar esse projeto. E por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!